E o Alexandre hoje, Alexandre, o assunto que você separou aqui pra gente vai despertar muitas dúvidas, hein? Eu mesmo, assim, lendo o tema, falei, não conheço muito bem e estou muito interessado em saber o que o Alexandre vai contar pra gente e também como lidar com esse assunto. Ô, Alexandre, explica pra gente aí, o que é a demissexualidade? Vamos lá, Leandro. É sempre um prazer estar aqui com vocês, ainda mais quando a gente fala de um assunto tão importante como esse, que toca nas questões de sexualidade, né? Que é aquilo que é de tão variável, né, na nossa vida e que faz parte tanto da nossa saúde mental, poder falar sobre isso também. Bom, a demissexualidade, pessoal, ela tem uma relação direta com um vínculo que faz com que você desperte um desejo por alguém, mas esse desejo por alguém não depende de aparências, esse desejo por alguém não depende de um primeiro ou um segundo contato. A demissexualidade tem relação, portanto, com uma espécie de vínculo afetivo, um aprofundamento da relação. Quando você já tem mais uma intimidade, quando você já tem uma certa admiração, quando você já tem uma certa confiança, quando você tem ali uma relação que te traz um pouco de mais segurança, aí sim pode surgir o desejo, né, sexual, pode surgir o desejo de uma relação apenas a partir desses, vamos dizer assim, critérios, desses requisitos. Então, a demissexualidade, ela não é manifestada de imediato, a sexualidade ela não é manifestada de imediato. Tanto que muitas vezes algumas pessoas confundem a demissexualidade com a assexualidade. A pessoa, portanto, que não tem desejo, libido, interesse sexual por ninguém. Mas não é o nosso caso aqui. Alexandre, no caso da demissexualidade, ela pode ser considerada uma orientação sexual ou não, né? Pode sim, na verdade pode. Sabe por quê? Porque na demissexualidade, veja bem, se o interesse não é o gênero do outro, uma atração de aparência física, se não é necessariamente algo nesse sentido de um contato imediato, então na demissexualidade você se interessa pelo outro, você tem um desejo pelo outro a partir de uma aproximação, de um contato afetivo, de um certo vínculo que você produz, e isso independe do gênero do outro. Então você pode ter tanto esse desejo por um homem ou por uma mulher. Essa orientação que a gente diz, pessoal, é porque não é uma escolha, não é uma opção, como se dizia há um tempo atrás, como se a sexualidade fosse algo que nós pudéssemos simplesmente determinar. Eu vou ter uma sexualidade hétero, voltada para a pessoa do outro sexo, ou vou ter uma sexualidade homossexual, né? Em que vai se voltar para o mesmo sexo que eu, né? No caso da demissexualidade, isso independe a questão do gênero. O importante é um laço afetivo e aí você vai ter o desejo. Agora, Alexandre, se o importante, né, como você disse, é o laço afetivo, é essa atração independente do gênero, a atração pelo conteúdo, né, a gente pode dizer dessa forma, pelo que atrai ali na pessoa, de certa forma também, mesmo em outros espectros, todo mundo podia levar um pouquinho disso, né, para suas relações, porque é a atração de algo mais profundo, ou eu estou equivocado? Não, é isso mesmo. Seria uma relação em que você tem conhecimento da característica do outro, você tem uma relação em que você se sente acolhido, você acolhe o outro, tem uma relação ali de que você tem um afeto que emana, que aparece, que surge nessa relação. Não é uma relação simplesmente em que você vai pela aparência e algo imediato, algo do impulso, né? Então é uma relação que tem certos critérios. No entanto, muitas vezes uma pessoa com a indicação da demissexualidade, ela enfrenta dificuldade, porque ela vai numa festa, os amigos falam para ela se envolver com A ou com B, a família cobra também que ela tenha alguém, como se ter alguém fosse a salvação de alguém, enfim. Então,
a demissexualidade tem os seus desafios, não é uma questão simples de se lidar, porque às vezes você vai ter várias pressões sociais que não, vamos dizer assim, não acompanham a sua manifestação de sexualidade. Então, tem questões aí que levam ao nível da importância. Então, você fica com alguém que importa para você, e a palavra importar é isso, né? Colocar para dentro, sentir de fato de forma íntima, ao passo que muitas vezes vai haver essa cobrança que gera sofrimento, gera angústia e gera muitas dificuldades. Agora, Alexandre, essa etimologia aí, demi, ela diz o quê? Tem alguma explicação para esse nome? A demissexualidade é como se fosse justamente uma semi-sexualidade, vamos colocar assim, tá? Na etimologia da palavra. Eu não uso muito para explicar a demissexualidade essa etimologia, que é como se fosse algo de meio, entende? Então, não necessariamente a gente consegue até explicar pela etimologia em si, mas ela quer dizer isso, assim, porque se você pegasse uma gradação de hétero, homossexualidade, a demissexualidade ficaria ali no intervalo entre os dois, vamos colocar assim. Por isso que é o meio, né? O demi. Seria mais ou menos isso. Alexandre, você como psicólogo, então, sempre, né, traz aqui temas que convidam à reflexão. Como é que a gente pode também se relacionar com essas pessoas, né, que é um espectro muito grande e que às vezes não há conhecimento e nem compreensão. Se os termos mais conhecidos já sofrem bastante preconceito, né, caso de bissexuais, homossexuais, transexuais, que são palavras que estão na nossa pauta aí no dia a dia e são públicos que continuam, infelizmente, sofrendo muito preconceito de parte da sociedade. Neste caso aí de termos que a gente não conhece muito bem ainda e que certamente tem um público muito grande, como é que a gente também tem que ter, como a gente trata também um direcionamento para falar com essas pessoas de forma a não cometer nenhum tipo de preconceito? Então, eu lembro que no dia do orgulho LGBTQIA+, a gente até explicou, né, Leandro? Termo por termo. A gente explicou cada letrinha. Esse está dentro do mais, então, né, Alexandre? Compreender. Algumas pessoas acreditam que essa disseminação de letras e de expressões é algo ruim, mas por outro lado você gera uma identidade na pessoa que vive a sexualidade dessa forma, e aí então ela não conseguia dar nome para isso, ela sofria com isso. Então quando você fala demissexualidade e outras pessoas ouvem essa entrevista, se identificam com ela, tem até um efeito de alívio. Tem até um efeito de você se identificar com um determinado grupo de pessoas que vivem a sexualidade dessa forma, e você então nem sabia até então que você também vivia dessa forma. A expressão demissexualidade, ela veio a surgir muito recentemente, por volta de 2008, se não me engano, veja bem. É muito recente. Então, se você pega essa expressão e você vê também tantas outras que você não conhece, no final das contas, o importante é a gente sempre respeitar, e se você puder dar um passo além do respeito, é acolher. Porque às vezes você respeita no sentido de tolerar. Eu aqui, você aí. Às vezes isso é insuficiente para uma convivência e uma comunidade melhor. Às vezes é acolher, perguntar. Então não ter problema de perguntar. E muitas vezes saber que você tem talvez preconceitos e atitudes homofóbicas no seu vocabulário, que às vezes você nem se dá conta ou acaba fazendo de modo automático, mas isso ainda assim pode causar efeitos ruins em nossa sociedade. Então a curiosidade, perguntar, o exercício da humildade de procurar saber sobre tantas manifestações da sexualidade são muito mais importantes do que você não querer saber, negar e, pelo contrário, se afastar das pessoas e querer dizer o que é o certo e o que é errado. Então, eu acredito que a curiosidade, abrir-se para conhecer essas novas expressões, essas formas de expressão da sexualidade, esses novos nomes e expressões que estão surgindo, tudo isso é bem bacana, porque por um lado você vê o quanto é possível a gente viver o prazer de tantas formas possíveis e que isso também nos leva à saúde mental, poder você se manifestar da forma como você se reconhece. Mas por outro lado a gente tem que tomar cuidado de não usar algumas expressões
para justamente estigmatizar, né? Usar expressões para que você possa fazer mal ao outro, né, Leandro? Então, por exemplo, a própria palavra gay significa alegre. Então ela surge ao longo do tempo, de início, como algo pejorativo. Uma pessoa alegre demais era chamada de gay, por causa da origem da palavra. Mas os próprios gays assumiram essa identidade, começaram a fazer uma inversão e um uso positivo da expressão para se identificar e hoje, né, vivem dessa forma, têm as suas lutas, enfim. Então é importante que a gente possa ter o exercício da humildade, procurar conhecer os conceitos e saber também, quem sabe, ter mais habilidade de acolher. Ok, Alexandre, está dado aí o recado, aliás, dado aí o ensinamento, né, trazendo realmente hoje novidades e conhecimento aqui pra gente. Alexandre, deixa aí os seus contatos, redes sociais, onde é que o pessoal consegue acompanhar também o seu trabalho e entrar em contato com você. Claro, claro. Quem quiser ter mais contato, acesso, tirar dúvidas, mais dúvidas também, pode entrar no meu Instagram, @Alexandre_Brito. Alexandre Brito. O O no final é um 0. E meu telefone também, para quem quiser entrar em contato, é 999431968, 999431968. Valeu, Alexandre. Até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Sempre um prazer, viu? Tchau, tchau.